Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui nesta noite com os irmãos. Nós louvamos a Deus porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Amados, nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E como eu falo para a igreja, que a igreja está linda, né? Se está linda porque nós estamos aqui, né? Glória a Deus, isso é muito bom. E eu estava observando ali a pastora Solange falando, e ela dizendo que a igreja estava linda, né, pastora? Glória a Deus por isso. Amados irmãos, tomem sua Bíblia aí, vamos colocar aí no telão, Gênesis capítulo 24, versículo 15 ao 21. Vamos ganhar tempo, vamos começar pelo versículo 17. Gênesis 24, versículo 17. Nós vamos fazer esta leitura. E, para dizer, meus irmãos, principalmente os irmãos da mídia, nós vamos falar hoje sobre este capítulo 24. Capítulo 24 de Gênesis. Vamos andar nele um pouquinho, tá bom? Então, Gênesis 24, 17 diz assim: Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Versículo 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esta mensagem, eu sei que todos os irmãos são acostumados a ler, a estudarem esta palavra, e eu acho ela muito importante. Essa mensagem começa quando Abraão, ele resolve procurar uma esposa para o seu filho, uma esposa para Isaque. O texto fala lá no versículo 1 do capítulo 24, como eu falei, que nós íamos passar por ele, que Abraão já estava velho e avançado em idade. Glória a Deus. Então, amados, a Bíblia diz que Abraão tinha muitos servos e servas também. Pois bem, mas, meus irmãos, quando ele precisou de um servo fiel, de um servo que estava sempre ao seu lado, ele lembrou-se de Eliezer. Então, o que Abraão fez? Ele chamou Eliezer e falou da missão que ele tinha com ele. Abraão tinha uma missão para entregar àquele servo, né? Pois bem, mas nós podemos pensar, alguns podem até perguntar, quem era Eliezer? Eliezer, meus amados, era o servo mais confiável, era o mais velho da casa de Abraão, era aquele homem que governava a casa de Abraão, tudo estava nas suas mãos, portanto, Eliezer era um servo de confiança. Amados, nesta mensagem, nós vemos
algumas personagens, e eu quero mostrar a vocês também. Nós vemos que a primeira personagem das principais nesse texto é Abraão. Abraão, aqui no texto, representa o nosso Deus. Segunda personagem que nós vemos nesse texto, representando o Senhor Jesus, é Isaac. Isaac representa Jesus. Terceiro personagem que nós vemos nessa mensagem é Eliezer. E Eliezer representa o Espírito Santo de Deus. A quarta personagem que nós vemos nessa mensagem é Rebeca. Rebeca, nesta palavra, representa a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Amados, a missão de Eliezer era muito importante. Primeiro ponto fala sobre a difícil missão de Eliezer. Vamos estudar com bem zelo aqui. Amados, a missão de Eliezer não era para qualquer um. Não era para qualquer um, era difícil. A missão de Eliezer, daquele servo, era trazer uma noiva para Isaac. Trazer uma noiva para Isaac. Será que isso era fácil? Não, não era fácil. Essa missão é a missão do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. É a missão do Espírito Santo. Ele está preparando a Rebeca. O Espírito Santo está preparando a Rebeca, que é a noiva, que é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. A missão de Eliezer envolvia confiança, envolvia fé, envolvia fidelidade, envolvia amor pelo Senhor do seu Senhor. Pelo Senhor de Abraão. Ele tinha que ter amor por Deus e também pelo seu Senhor Abraão. Abraão, meus irmãos, ele falou ao seu servo no versículo 4. Ele diz assim: tu irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Glória a Deus. Vejam bem, no diálogo que Eliezer teve com Abraão, Eliezer perguntou, e se a moça não quiser vir? Lá no versículo 5, né? E se a moça não quiser vir? E se a virgem não quiser vir? Olha, amados, o Espírito Santo, ele trabalha, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo usa alguém para convidar, usa os servos para convidar alguém, não é? Nós convidamos, vamos comigo à igreja, nós convidamos que aceitar Cristo como Salvador. Pois bem, todavia, muitos não vêm, muitos não querem, muitos não ligam, muitos dizem assim, comigo não, estou fora, igreja, estou fora, não quero conversa com igreja, não quero conversa com deixar os meus prazeres. E vamos falando, né? Pois bem, nós vemos, amados irmãos, que ainda lá no versículo 5, que está aí no telão, Eliezer pergunta, farei Isaque e a terra de onde saíste? Farei Isaque e a terra de onde saíste? E Abraão responde, não, eu não quero que meu filho vá, mas que a noiva venha. Irmãos, estão entendendo aí? Isto é profético. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, se o Espírito Santo trouxesse Jesus para escolher a noiva, seria bem mais fácil, né? Se o Espírito Santo trouxesse Jesus para escolher a sua noiva, não é? Pois bem, todavia Deus, assim como Abraão, disse não. Deus disse não, eu quero que a noiva venha. Amém? Abraão disse, eu quero que a noiva venha.
Deus fala ao Espírito Santo: eu quero que a noiva venha. Alguém é noivo aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Deus está dizendo: eu quero que a noiva venha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 7, Abraão diz assim: o Senhor enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. O Senhor vai na tua face. O texto diz, meus irmãos, que Eliezer obedeceu. Ele tomou camelos e partiu para Mesopotâmia, a cidade de Naor, irmão de Abraão. Isso também é profético, viu? Eu estava analisando, meu Deus, quer dizer que Eliezer foi lá na terra de Abraão, terra que Abraão conviveu. Aí o Espírito Santo, Deus diz: olha, tu vai para Jerusalém. Aí ele foi. A igreja não conhecia, mas no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, batizou a todos que estavam ali com o Espírito Santo. Jesus batizou os crentes com o Espírito Santo, lá em Jerusalém. Aqui nós vemos Eliezer descendo a terra de Abraão. Nós vemos no texto de Atos 2, nós vimos Jesus mandando e o Espírito Santo descendo a terra da promessa, a terra de Jerusalém, para ali buscar a igreja. Assim aconteceu também nos dias de Eliezer. Glória a Jesus. Olha, amados, a Bíblia não registra como foi a viagem, nós não vemos. Mas eu acredito que a viagem não foi fácil. Era uma viagem longa, era uma viagem que tinha os perigos dos assaltos, tantos outros perigos, né? Mas nós sabemos que Deus guardou a Eliezer. Deus guardou a todos que estavam com ele, né? De todos os perigos da viagem. E tudo foi em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Eliezer procurou a fonte. Me escutem, por favor. Eliezer, meus irmãos, ele temia ao Deus de Abraão. Pois bem, por isso, ele se portou como um homem de Deus, um homem cheio de fé. Eliezer foi dessa maneira. Ele teve uma estratégia, e a estratégia era: ele iria à fonte da cidade, onde as donzelas iriam tirar água. Vocês vão já entender aonde eu quero chegar. Olha, Eliezer não poderia ir a outro lugar procurar uma noiva para o seu senhor, pois o melhor lugar é na fonte. O melhor lugar é na fonte. Quem quer ser abençoado, igreja, quem quer ser abençoado, vem na fonte. Quem quer ser abençoado, entra na fonte, espera na fonte, aguarda na fonte. Amados, muitas vezes chegamos na fonte cansados. Eu estou cansado. A gente dá aquela famosa espreguiçada, né? E fica ali cansado. Às vezes nós chegamos abatidos. Às vezes nós chegamos atribulados, pastor Célio. Não é? Às vezes nós chegamos quebrados, mas o nosso lugar é na fonte. Diga: o meu lugar é na fonte. Glória a Deus, o nosso lugar é na fonte. Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. O nosso lugar é na fonte. Eu sempre digo a muitos irmãos que a gente conversa, eu digo assim: olha, você deve vir para a igreja como você está, como você estiver. E eu digo mais: se você estiver alegre, esteja na igreja. Se você estiver triste, seu lugar também é na igreja. Se você estiver sadio, o seu lugar é na igreja. Se você estiver doente,
o seu lugar é na igreja. Esteja na igreja, fique na igreja, venha para a fonte. Aqui é o lugar de você ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui na igreja, meus irmãos, a fonte está jorrando. Amém? Quem entende assim de glória a Deus? Na igreja a fonte está jorrando. Alguém pega o microfone, seja ele quem for, dos nossos pastores, dos nossos evangelistas, seja ele quem for. Ele vem aqui e começa a falar, e Deus começa a alimentar, porque estamos na fonte. Glória a Deus por isso, né? Jesus, meus irmãos, Ele é a fonte da água da vida. Glória a Deus por isso, Ele é a fonte. Então, quer ser cheio de Deus? Busque a fonte. A fonte, meus irmãos, nas nossas fontes, às vezes é uma cacimba, às vezes a nossa fonte é um rio, às vezes a nossa fonte é um lago, às vezes a nossa fonte é um poço, às vezes a nossa fonte é um igarapé, né? Pois bem, mas espiritualmente a nossa fonte é onde nós nos congregamos. Amém? Eu posso ouvir um amém? A nossa fonte é onde nos congregamos. É onde Deus nos enche. Glória a Deus. Temos, meus amados irmãos, que cuidar da fonte que bebemos. Amém? Por quê, pastor? Porque às vezes vem animais sujos, vem animais, né, serpentes venenosas, e querem beber na nossa fonte. Diga misericórdia. Mas nós temos que cuidar da nossa fonte. Amém, meus irmãos? Temos que cuidar da nossa fonte. Quando eu era criança, um dia desse, né, Radinho? Eu morei lá num lugar chamado Santarém, lá no Pará. E lá nós íamos buscar, eu já falei isso aqui, mas você talvez não tivesse, né? Lá nós íamos buscar água no igarapé chamado Irurá. Irurá. Ali nós íamos ali. Meu pai tinha lá um tal de galamarte, eu não sei se vocês conhecem isso, que leva uma lata na frente e outra atrás. E eu ia com ele, bem pequeno, eu ia com ele. Chegava ali, eu gostava de um banho ali naquela fonte, né? Ele tirava a água, limpa, depois ele pode pular agora. Eu pulava, eu fazia festa, né? Pois bem, então, meus irmãos, ali era o lugar, a nossa fonte de beber, né? E nós tínhamos cuidado. Quando chegava, a gente tirava as folhas, né? Pois bem, ia limpando a nossa fonte. Observe, meus irmãos, que a samaritana, ela foi até a fonte. E quando ela chega, ela encontrou Jesus, que já lhe estava esperando na fonte. Amém? Sempre que nós chegamos na fonte, Jesus já está nos esperando. Nós nos ajoelhamos, Ele ouve as nossas orações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos na fonte, o Senhor já está nos esperando. Ele quer ouvir. O Senhor quer ouvir a nossa voz, louvando o seu nome. Ele quer ouvir a nossa adoração quando nós estamos na fonte. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro, eu estou correndo aqui um pouquinho, porque sei que o tempo é ouro, né? Eliezer esperou na fonte. Eliezer esperou na fonte. Olha, amados, Eliezer, ele foi ao lugar certo. Ele foi ao lugar certo. Ele foi na fonte. Na fonte, ele esperou com paciência. O texto está falando, viu? Ele esperou com paciência, né? Eu acredito, eu gosto de meditar um pouquinho mais, e eu acredito que ao chegar na fonte, ele parou e ficou observando o movimento da fonte. O movimento daqueles que entravam e saíam. Glória a Deus. Ele ficou só olhando. Ele ficou observando. E eu digo aos meus irmãos, muitos se apressam para sair da fonte. Às vezes estamos pregando ainda, às vezes o pastor ainda está dando os avisos e a gente já vê a gente, sai, vão embora. Outros saem antes do tempo. Não, vou me embora, hoje não dá para mim, eu vou acolá e vai embora, né? Pois bem,
Outros inventam desculpas para não vir à fonte. Um diz, cheguei cansado. Outros dizem, não, hoje eu fui à praia, eu estou cansado, eu não vou não. Outros começam a falar, cada um tem o seu motivo, a sua desculpa para não estar aqui na fonte. Pois bem, lembre-se, meus irmãos, é na fonte, escutem, é na fonte que nós temos um encontro com o Senhor, o nosso Deus. Amém? É aqui que nós nos encontramos com o Senhor, né? É aqui que Ele está. É na fonte que temos o encontro com o Senhor. Lá no versículo 11, diz que Eliezer fez os camelos se ajoelhar junto da fonte. Agora era só esperar. Ele chega, ele para, ele olha, ele observa e diz, é aqui mesmo. Deita aí, camelos. E eles se ajoelharam e ficaram ali, né? Porém, na fonte, Eliezer passou a orar. Glória a Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Aqui é lugar para você orar. Muitos procuram outros lugares. Vão para aqui, vão para lá, para orar. Aqui é o lugar da oração. Aqui é o lugar para você buscar o Senhor. Glória a Deus. Ali na fonte ele passou a suplicar ao Deus de Abraão. Então ele falou em oração, Eliezer falou, ó Senhor, Deus de meu servo, de meu senhor Abraão, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Isso está no versículo 12. Se puderem colocar aqui, pode colocar. Amados, olha, quando queremos ser bem-sucedidos, quando nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que orar e pedir a Deus o que queremos, né? Temos que orar. Com certeza, meus irmãos, Deus sabia, com certeza, Deus sabia onde Eliezer se encontrava. Deus estava observando que Eliezer estava ali na fonte. Contudo, o servo Eliezer orou. Ele falou com Deus. Ele disse, eis que eu estou em pé, junto à fonte. Amém? Estão entendendo ou não? Deixa eu dizer de novo. Eliezer estava ali. Estava esperando alguma coisa acontecer e ele fala com Deus, ele diz, eis que eu estou em pé junto à fonte, Senhor. Pois bem, né? Diga assim também, eu estou aqui na fonte. E é na fonte que Deus vai operar. Deus vai operar com você na fonte. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, Eliezer continuou a oração. Ele disse, as filhas dos varões, dos homens desta cidade, vêm aqui para tirar água. Eliezer disse. E Eliezer continuou no versículo 14. A donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. Era muita fé, né, irmãos? Era muita fé, glória a Deus. Mas eu digo, meus irmãos, antes que Eliezer acabasse de orar, chegou Rebeca. Glória a Deus. Chegou Rebeca. O Espírito Santo está na fonte e aqui está a Rebeca. Amém? Vocês estão entendendo? Aqui está a Rebeca do Senhor, a igreja chamada, a igreja levada pelo Senhor, conquistada pelo Senhor. Chega a Rebeca. E o texto vai falar, meus irmãos, que ela era uma linda donzela. Diga glória a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque na igreja não tem ninguém feio. Eu sou um coroa, né? 72 anos, já estou com a... E outros também aqui. Mas nós somos lindos. Amém? Nós somos lindos porque fazemos parte da igreja do Senhor.
Somos lindos, louvado seja Deus. Glória a Jesus por isso. Ela era linda e estava com o seu cântaro em suas mãos. Estava com o cântaro na mão. Deixa eu dizer mais. Meus irmãos, Rebeca era filha de Betuel. Betuel era filho de Milca e Naor, que era irmão de Abraão. Quer dizer que eles eram parentes. Rebeca era parente de Abraão. Rebeca era da família de Abraão, né? O versículo 16 vai dizer que Rebeca era muito formosa à vista. Muito formosa à vista. E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Isso também é profético. Glória a Deus. Deixa eu dizer, a igreja do Senhor deve estar diante do Espírito Santo com seu cântaro cheio. Amém? Ela deve descer no poço, encher o seu cântaro e mostrar-se ao Senhor. Quem está cheio aqui nesta noite, receba a palavra, receba, seja cheio de Deus, glória a Deus. Você como Rebeca, igreja, se encha do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ela encheu o seu cântaro e subiu. Meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, crianças, não saiam daqui com o seu cântaro vazio. Amém? Aqui é o lugar de você encher o seu cântaro. Como é que eu vou encher o meu cântaro? Ouvindo a palavra, dando lugar, abrindo o seu coração, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Quando nós damos glórias aqui para o Senhor, a nossa glória chega no trono da glória de Deus. Aleluia! Não saia daqui com o cântaro vazio. Olha, amados, Deus ouviu a oração que Eliezer fez quando estava na fonte. Será que você tem dúvida que Deus vai ouvir a sua oração também? Ele vai estar aqui para te ouvir. Ele vai atender a tua oração, né? Aleluia. Assim como ele pediu, o Senhor lhe concedeu. Da mesma maneira. Ali na frente do servo de Abraão estava Rebeca. E o servo pediu, né? O servo falou com ela. Ele disse, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Quando nós temos a água da vida, nós temos para nós e para dar àqueles que estão conosco. Amém ou não? Glória a Deus. Versículo 17. Rebeca não respondeu como a samaritana. Quando Jesus estava ali no poço, a samaritana vem, olha para ele e diz assim, esse é judeu. Aí Jesus diz para ela, dai-me de beber. Aí ela diz assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana. Mas Rebeca não fez assim. Ela olhou para Eliezer e ela sabia que Eliezer não era daquela terra ali. Não estava vestido como aqueles homens dali. Mas ela disse imediatamente, bebe meu Senhor. Bebe meu Senhor, amém? Bebe, meu Senhor, e eu darei água aos camelos também. Lá no versículo 19 está falando. Era isso que Eliezer estava pedindo. Que ela desse-lhe de beber e desse de beber também aos seus camelos. Amém, meus irmãos? Quarto, Eliezer foi atendido na fonte. Amados, eu fui fazer uma pesquisazinha pequenininha. Eu sou muito fraquinho, não sou que nem muitos aqui, né? Mas eu fui pesquisar quantos litros de água um camelo bebe. Eu digo, meu Deus. E eu descobri que o camelo bebe cerca de 130 litros por vez. 130 litros. Mas, meus irmãos, já pensou? Como eram 10 camelos? 10 camelos. Rebeca teve que colocar na camela 1.300 litros d'água. Misericórdia ou não? Já pensou, meus irmãos? 1.300 litros d'água subindo e colocando na camela e os camelos só? Diga assim, é muita água. A Bíblia diz
que Eliezer ficou admirado com a atitude daquela jovem, com a atitude de Rebeca. Ele ficou admirado. A moça era disposta, a moça era trabalhadora, a moça era graciosa, a moça era obediente, ela seria uma esposa perfeita para o seu Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje, essas qualidades está bem difícil a gente encontrar, né? São poucas, viu? Pois bem, deixa para lá. Eliezer, meus irmãos, presenteou a Rebeca com um pendente de ouro e 2 pulseiras para suas mãos. Quer dizer, deu presentes. E eu digo à igreja, amados, o Espírito Santo sempre está presenteando a igreja. Amém? Sempre Ele está nos presenteando. É uma causa difícil, é uma luta que nós passamos, Ele nos dá vitória. É um problema que Ele resolve. É um filho que estava doente e Jesus curou quando nós oramos. É tanta coisa. São os presentes que o Espírito Santo dá para a igreja. Quem já recebeu o presente do Senhor, diga glória a Deus. Nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor. Aleluia. Aí lá no versículo 28, fala que a donzela correu, né, e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. Ela falou lá. E eu digo à igreja, olha, amados, tudo era novo para Rebeca. Tudo era novo para ela. E aquela jovem estava feliz. Alguém está feliz? Glória a Deus. Quando Labão, irmão de Rebeca, viu os presentes que a sua mãe, que a sua irmã havia ganho, ele correu ao encontro de Eliezer lá na fonte. Perguntou onde ele está. Não, está lá na fonte. E ele correu, foi lá na fonte. Labão, meus irmãos, ele estava curioso. Ele estava apreensivo. Talvez no seu coração ele perguntasse, por que aquele desconhecido daria presente à sua irmã? Por quê? Né? Quais seriam as intenções daquele homem? Deixa eu dizer aqui uma coisa, né? Amados, eu falei que Rebeca representava a igreja. Labão representa outras igrejas também, que olha para a nossa bênção. Oh, Jesus, a bom Jesus está linda. Eu acho que eu vou pegar pegar aqui alguma coisinha dela. Aí corre para lá, para a fonte. Está entendendo? Corre para a fonte, para ver se consegue alguma coisa. Existem muitas igrejas, entre aspas, alguém pensando desta maneira. Mas a tua bênção é tua. Amém? A minha bênção é minha. O Espírito Santo vai entregando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 30 diz que quando Labão chegou na fonte, lá estava Eliezer junto aos camelos. Labão, ele convidou aquele forasteiro para a sua casa. E ele disse, olha, eu preparei a casa e o lugar para os camelos. Era mentira. Era mentira. Porque quando Rebeca chegou, que falou que foi abençoada, ele correu logo para ir buscar a sua bênção também. Ele não tinha preparado casa nenhuma, não. Ele não tinha preparado lugar. Podia ter, como a gente sabe que tinha. Mas ele não tinha preparado, não. Mas ele chegou lá com esse assunto. Então Eliezer foi recebido naquela casa, eu estou correndo aqui. Ele e toda a sua comitiva. Sabe o que é que eu vejo com isso? Deus, o Senhor, prepara tudo para nós. Às vezes nós imaginamos assim, vai ser difícil, mas o Senhor prepara. Nós recebemos. Tudo, meus amados, estava pronto. A mesa estava preparada. Então Eliezer falou, ele disse, olha, eu não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E aqueles que estavam ali me disse, fala. E Eliezer começou a dizer, ele disse, eu sou servo de Abraão. Abraão foi deste lugar que o Senhor Deus o chamou. E hoje eu vim aqui para escolher uma noiva para o seu filho. Amém? Estão entendendo?
o servo foi lá para Jerusalém, o Espírito Santo foi lá que começou a igreja, não é? E ele foi lá para onde Abraão subiu, onde Abraão foi, não é? E ele disse, eu cheguei aqui para escolher a noiva para o meu filho. Diga glória a Deus. Eu não sei quantos estão entendendo o que eu quero falar, o que eu estou falando. Mas aquele servo resumiu dizendo o seguinte, ele disse, olha, eu cheguei na fonte da cidade de vocês e fiz uma oração no nome do Deus do meu Senhor, do Deus de Abraão. E eu pedi 5 sinais. 5 sinais ao Deus do meu Senhor. Primeiro sinal, que a moça descesse a fonte. Quem é igreja, desce a fonte. Quem é igreja não fica no caminho. Quem é igreja não fica por lá. Vem para a fonte. Quem é igreja, vem para a fonte. E ele disse, o primeiro sinal é que a moça descesse a fonte. Segundo, que a moça levasse o cântaro. Nós temos que levar o cântaro do nosso coração aberto para ser cheio daquilo que Deus vai nos entregar. Terceiro, que a moça enchesse o cântaro. Mais uma vez eu pergunto a vocês estão enchendo o cântaro aqui? Amém? Glória a Deus, estamos enchendo o nosso cântaro. Quem está com o cântaro seco aqui? Não vi nenhuma mão, né? Mas nós estamos enchendo o nosso cântaro, né? Quarto, eu iria pedir água para mim, ela me dava, como deu. E o quinto, a moça ofereceria água para os meus camelos. Meus irmãos, parei ali para pensar nessa leitura quando estava lendo. E eu fiquei pensando, dar água é fácil. Agora, dar água para 10 camelos, a coisa não é fácil não, né, pastor Elcio? Não é fácil não. Pois bem, mas ela fez desta maneira. E Eliezer continuou. Rebeca chegou na fonte, chegou com o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água e ela me deu. Depois, ela deu água para os meus 10 camelos. Eu imagino, meus irmãos, que Eliezer acrescentou. Ele diz assim, olha lá para quem estava na mesa, né? Olha, tudo isso foi resposta à minha oração. Amém? 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 Tudo isso foi resposta à minha oração. Então, aquele pai, Betuel, e o irmão Labão responderam, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar de mal ou falar bem, porque é do Senhor. Só temos que perguntar se a moça quer ir. Aí está o problema, viu, irmãos? Temos que perguntar se a moça quer ir. Eu falei que muitos não querem. Muitos ouvem a palavra. Alguém fala, alguém explica, está aqui, Jesus morreu por você. Está aqui, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aqui, está aqui, está aqui. Mas ele simplesmente fecha o coração e diz, não quero. Não é? Se a moça não quer, amém. Não é? Mas nós somos Rebeca do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, meus irmãos, como os irmãos sabem que eu gosto muito de, né? A minha mente voa muito, né? Aquele pai, ele falou assim, Rebeca! Rebeca! Minha filha, venha cá. Rebeca, meus amados, já veio pronta. Amém? Viu, pastor Ivan? Já veio, foi pronta. Na verdade, meus irmãos, eu imagino, sabe, lendo aqui o texto, eu imagino que a Rebeca já estava pronta desde a fonte. Estava pronta desde que estava na fonte, ela estava prontinha. Sabe, meus irmãos, como eu já falei, aqui é a fonte. Nós temos que nos preparar, é aqui. Amém? Temos que nos preparar aqui. Quando perguntaram a Rebeca, tu irás com este varão? Ela com alegria não titubeou, ela gritou, eu irei. Amém? Quando o Espírito Santo falou para mim, para você e para nós,
Alguém usando a palavra diz, quer aceitar Jesus? Nós gritamos, nós queremos. Por quê? Porque nós queremos subir com o Senhor. Amém? Quem quer subir, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado é aquele que, ao ouvir o convite de Jesus, ele diz logo assim, eu aceito. Eu quero, Eu quero. Deixa eu concluir, meus irmãos. Diga assim, A ordem de Abraão foi, a ordem de Abraão para o seu servo foi, vai, procura, acha, prepara e traz. Deixa eu dizer de novo. A ordem de Abraão para o seu servo, Eliezer, foi, vai, procura, acha, prepara e traz. O quê? Uma noiva para Isaac. Amém? Traz uma noiva para Isaac. Eliezer, meus amados, cumpriu a sua missão e trouxe a noiva. Ele levou a noiva. A ordem de Deus para o Espírito Santo é, vai, procura, acha, prepara e traz. Quem? A noiva amada. Estão entendendo? Deus mandou. E o Espírito Santo está fazendo. Está preparando. Está conduzindo. Está procurando. Está achando. E vai levar esta noiva às mansões celestiais. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos, por isso, né? Eu imagino, meus irmãos, a Rebeca dizendo, eu vou agora. Porque estava ansiosa para ir se encontrar com o seu Isaac. Amados, nós estamos ansiosos para encontrar com o seu Isaac. Quando nós estávamos conversando lá, com Marcelo, né? Marcelo? E nós falando de alguns assuntos desse assunto. E eu dizendo, meu Deus, nós estamos esperando Jesus a qualquer momento, né? E até eu disse, eu não sei se vou conseguir levar essa palavra, se eu vou chegar no final, essa palavra, se hoje o Senhor não vai voltar à noite, quando nós estiver chegando em casa, né? Mas eu digo, meus irmãos, Eliezer cumpriu a sua missão, né? Glória a Deus. Eu imagino ela falando, eu vou agora. Amados, a igreja do Senhor deve dizer, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Se nós estamos preparados, vamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Diga mais uma vez, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha, irmãos. Lembre-se. Abraão, nesta mensagem, representa Deus. Isaac representa Jesus. Eliezer representa o Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. E a fonte é a igreja onde nós estamos recebendo a água da vida. Amém? Glória a Deus. Antigamente nós cantávamos o hino, e eu quero terminar aqui, que nós cantávamos assim. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, quem sabe, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Amém. Deus abençoe esta igreja.